Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande estar aqui novamente com você para estarmos sempre conversando a respeito de assuntos importantíssimos que trata da vida espiritual, aonde nós temos que estar sempre atentos, porque a nossa vida é composta da parte de espiritualidade também. Por isso nós temos que estar sempre atentos a respeito desse assunto, porque nós temos que estar preparados para se encontrar com Deus Espírito. Ele é espírito e gosta que aqueles que o adoram em espírito e em verdade, disse Jesus lá para a mulher samaritana. Por isso, então, nós temos que estar sempre atentos a esse assunto importantíssimo. Não podemos viver uma vida onde Deus não participa, deixando ele sempre de fora. E aí é que está a chamada de arrependimento, que Jesus diz lá: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento aqui é nós deixarmos Deus do lado de fora da nossa vida, quando nós fomos criados para se relacionar com Ele. Por isso é fundamental nós estarmos sempre conversando a respeito desse assunto aqui, para nós podermos estar fazendo tudo conforme agrada a Deus. E é o que Jesus sempre dizia: faço tudo o que lhe agrada. Essa é a verdadeira sabedoria de estarmos praticando, fazendo tudo conforme lhe agrada. Quero compartilhar com você hoje aqui um texto que está lá na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 6, e outros textos também que nós vamos estar aqui acompanhando junto, para podermos mostrar aqui a característica do Deus que controla todas as coisas, o Criador de tudo. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus participativo, ele não está ausente, como muitas pessoas imaginam. Deus é uma pessoa realmente ativa e participativa, por isso nós temos que estar sempre entendendo que Deus é vivo. E lá em João capítulo 6, Jesus dialogando ali com um grupo de israelitas, esses israelitas se dirigiram para Jesus com a seguinte pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? E quais são os teus feitos? E Jesus então respondeu: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então veja que a resposta aqui que Jesus dá para ele, dizendo que eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Em outra ocasião, quando Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana também, Jesus se aproximou dela, era cerca de meio-dia, ele parou perto do poço ali de Sicar. A mulher chega ali para buscar água e Jesus aproveita a oportunidade e pede para ela: dá-me de beber. Ela então questionou: como você, sendo judeu, pede para mim, mulher samaritana, dar-lhe de beber? Porque existia uma rivalidade entre os samaritanos e os israelitas. E Jesus então disse para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde depois tem água viva. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós já vemos aqui duas características do Deus vivo, né? Jesus diz: eu sou o pão vivo. E agora ele também diz que tem a água viva. Quem beber dessa água que ele dá, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outra ocasião, o profeta Isaías,
ele foi ao templo, indo ao templo, ele viu a Deus, e ele relata isso lá em Isaías capítulo 6, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse ele: vai. E assim então nós vemos aqui que Deus utilizou aqui, né, uma brasa viva. Quando Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, num lugar isolado, e perguntou para os seus discípulos: quem dizem vocês que eu sou? E Pedro então tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim então, meu amigo, minha amiga, nós vemos aqui que nós temos um Deus que realmente ele está sempre presente, sempre conosco, e esse Deus vivo, ele não se relaciona com coisas mortas. O Estevão, quando fez aquela pregação ali diante do Sinédrio, em Atos capítulo 7, ele disse assim para aquele grupo de sacerdotes, ele disse: Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E Paulo, quando ele pregou ali na Grécia, em Atos capítulo 17, ele também diz a mesma coisa: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja que o pão vivo, a água viva, a brasa viva, o Filho do Deus vivo, e Deus nunca se relaciona com coisas mortas. Deus não habita em casa construída por mãos humanas. Este é um ponto importantíssimo que nós temos que entender, que Deus, o Deus vivo, ele gosta de se relacionar com coisas vivas. Por isso que o apóstolo Paulo também, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele faz a seguinte pergunta aos crentes ali de Corinto: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui então, Deus não habita em casas construídas pelas mãos dos homens. Nós fomos criados por Deus para que ele pudesse se relacionar conosco. Nós fomos criados para andar com Deus. É exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está lembrando ali os cristãos ali de Corinto, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aqui então, meu amigo, minha amiga, é que nós temos que estar entendendo que nós fomos criados para andar com Deus. E agora, sendo criados para andar com Deus, nós temos um problema seríssimo para Deus fazer parte da nossa vida. Nós temos o problema do pecado. O pecado nos separa de Deus. Por isso Jesus disse ali para Nicodemos, em João capítulo 3, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não tem relacionamento nenhum com Deus. É preciso remover esse problema. O pecado é uma enfermidade que está na nossa alma e que nós realmente temos que estar nos libertando, e somente o Senhor Jesus Cristo é que tem esse poder de nos purificar de todos os nossos pecados, conforme o apóstolo João escreve ali na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz lá que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, onde ele morreu ali em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados, pelo fato de nós desobedecermos a Deus em muitas situações,
todo pecado tem que ser punido. Jesus, então, ele nos amou de tal maneira que ele deu a sua vida por nós, morrendo ali em nosso lugar, um homem justo, sem pecado nenhum, morreu por todos nós injustos e assim ele tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados e de nos reconciliar com Deus. E quando isso acontece, é o que Paulo também está sempre orientando ali nas suas cartas, com os cristãos lá de Éfeso, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz lá para os cristãos, depois que eles já haviam se reconciliado com Deus, em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Veja aqui, então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ouviu a palavra de Deus, creu em Jesus, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selado aí é a chegada do Espírito Santo para fazer morada em nossos corações, e aí então há uma reconciliação entre o homem e Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, diz lá 1 Timóteo 2,5. Depois que nós aceitamos a Jesus, então ele realmente nos leva a termos um encontro pessoal com Deus, e esta é a maior experiência que nós podemos ter aqui na face da terra, meu amigo, minha amiga, é o encontro da criatura com o Criador. É a experiência mais maravilhosa que nós temos que ter esse encontro hoje, antes de partirmos para a eternidade, porque nós temos que ir embora com o problema do pecado já resolvido. Lá na eternidade não é o local de resolver esse problema, porque Jesus desceu da eternidade, é o pão vivo que desceu do céu para poder morrer por nós aqui, sofrer a punição dos nossos pecados e nos abrir o caminho de volta para o reino de Deus. Por isso, então, nós temos que resolver esse problema hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Veja aqui, então, que nós temos que estar preparados para prestar contas a Deus. Por isso, então, o apóstolo Pedro também, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3 e 23, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja aqui então que quando nós então somos regenerados pela semente incorruptível, essa semente é a semente pela fé em Jesus Cristo. Essa semente incorruptível nos faz nascer de novo, nascermos de Deus. Essa semente é a semente divina que nos faz nascer de novo e nos regenera para uma viva esperança. Meu amigo, minha amiga, é o maior prazer, porque agora, com o Espírito Santo morando em nossas vidas, nós temos essa viva esperança que é permanente, ela não sai mais de nós, nós temos a certeza, a convicção de vida eterna. Por isso o apóstolo Pedro também, então ele faz essa advertência ali para os cristãos. A sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. E aqui, então, meu amigo, minha amiga, é que nós temos que ver aqui a importância de nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque Ele nos regenera. Ele é a pedra que foi rejeitada pelas autoridades, pelos sacerdotes daqueles dias. Ele foi morto, ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso ele é a pedra que vive. A pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, disse Deus várias vezes ali no ministério de Jesus. E é esta a sabedoria que nós devemos ter de podermos agradar a Deus. Quem crer em Jesus, quem comer do pão vivo, diz ele lá, tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando aqui da sua morte lá na cruz, onde ele foi massacrado. A sua carne foi moída por nós, porque nos amou. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou, e todo aquele que realmente crê em Jesus, que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende de ter deixado Deus do lado de fora e agora quer andar com Deus, nós somos a casa viva que Deus quer habitar em nós. Deus não habita em casa construída pelas mãos humanas. É uma grande ilusão achar que Deus mora em algum desses santuários famosíssimos que existe por aí, porque Ele quer você. Você é mais importante do que qualquer casa de pedra morta. E realmente, por isso, meu amigo, minha amiga, é importante você estar crendo em Jesus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, conforme diz aqui, Atos capítulo 1, versículo 3, diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Então veja que Jesus, ele está vivo, foi apresentado vivo diante dos seus apóstolos, e agora todos nós podemos então ter este prazer de podermos nos relacionar com ele, porque ele está presente, ele está vivo, ele é o único homem que morreu e ressuscitou num corpo imortal, está presente, ele é o Deus vivo, ele é aquele que realmente tem o poder de nos colocar dentro do reino de Deus. E que Deus abençoe você para que você realmente creia em Jesus, aceite Ele como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, para que você já tenha a sua vida em íntima comunhão com Ele, Ele faça habitação na sua vida e você já esteja preparado para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque a morte de Jesus ali na cruz realmente é a solução para todos os problemas dos nossos pecados diante de Deus. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, você deixe aí o seu like, gostei, não gostei, deixe o seu comentário, escreva aí de onde você está ouvindo o nosso programa, mande aí o nome da cidade que você está ouvindo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que ainda estão procurando o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Para você que já conhece a mensagem do Evangelho, que já passou pela experiência do novo nascimento, já é templo do Espírito Santo, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que outras pessoas estejam também tendo esse benefício maravilhoso. Sempre trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas salvas aqui dentro do nosso país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. Ele sara a nossa terra e leva o coração do rei aonde for necessário para cuidar bem dos seus filhos. Um grande abraço, espero encontrar você no próximo programa. Até lá!